Exemplo 2. Resolva a equação x na 3 menos 8x² mais 19x menos 12 igual a zero, sabendo que uma das raízes é igual à soma das outras duas. Muito bem, pessoal. Bom, nesse caso, ele pediu para nós encontrarmos a solução desta equação de grau 3. Tudo bem? Então, para isso, nós temos uma informação aqui de que uma das raízes é igual à soma das outras duas. Então, nós podemos dizer que uma raiz R1 é igual a uma certa raiz R2 somado com uma certa raiz R3. Isso aqui é uma informação muito importante, nós vamos usar depois. Vamos escrever as relações de Girard para esta equação polinomial de grau 3. Bom, então começando com a soma das três raízes, R1 mais R2 mais R3. Então, pessoal, a gente sabe que a soma das três raízes é menos b sobre a. Então, lembra dos sinaizinhos, mais, menos, ok? Então, começa com a soma sendo menos b sobre o a. No caso aqui, nós vamos ter menos 8, nós vamos ter 8 sobre o a, que é 1, nós vamos ter exatamente 8. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a soma das multiplicações das raízes duas a duas. Então, vai ser R1, que multiplica R2, mais o R1, que multiplica R3, mais a raiz 2, que multiplica a raiz 3. E isso vai ser exatamente C sobre o A. Como os sinais aqui é positivo e positivo, então permanece 19 sobre 1, que é 19. Tá certo? E por último, nós temos a multiplicação das três raízes, ok? R1 vezes R2 vezes R3, que é exatamente o coeficiente independente aqui, dividido pelo A, ou seja, D sobre A. Então, como o sinal aqui é menos, tá? Então nós vamos ter que inverter o sinal. Fica 12 sobre 1, que é 12. Muito bem. Vamos pegar esta primeira equação aqui e vamos trabalhar com ela, tá? Por que eu vou trabalhar com essa equação? Muito simples. Eu tenho aqui que R1 é R2 mais R3, então no lugar desse R1 aqui, eu vou substituir por R2 mais R3, mais o R2 mais o R3. Isso aqui tem que ser igual a 8. Então, quem não entendeu, ó, isso tudo aqui é o R1, ou seja, ó, R1 é igual a R2 mais R3. Então, eu vou somar aqui R2 com R2, nós vamos ter 2R2. R3 com R3, nós vamos ter 2R3 igual a 8. Vou colocar o 2 em evidência, nós vamos ter R2 mais R3, que é igual a 8. Esse 2 passa dividindo o 8, vai dar 4, ou seja, R2 mais R3 é igual a 4. Tá vendo? Olha que fácil. Agora eu pego esse valor e lanço aqui, ó. E aí descubro que R1 é exatamente R2 mais R3, só que R2 mais R3 é 4. Então, R1 é 4. Então, encontramos a primeira raiz desta equação polinomial do terceiro grau. Como é que eu vou encontrar as outras duas raízes? Bom, eu poderia pegar esse valor aqui, R1 igual a 4, e substituir aqui, certo? E substituir aqui, e fazer um sistema e encontrar as outras duas. Mas eu também posso, já que eu sei uma das raízes, ok? Que é 4, eu posso aplicar no dispositivo de Ruffini a raiz que eu conheço e aplicar os coeficientes aqui, ó. 1, menos 8, 19 e menos 12, que são os coeficientes do polinômio terceiro grau, ok? Então, vamos tracejar aqui, baixa esse 1, ó. 4 vezes 1, 4, aquele menos 8 lá vai dar menos 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16, com aquele 19 lá vai dar 3. 4 vezes 3, 12, com aquele menos 12 dá 0. Então, aqui nós temos o termo independente, x, e x², ou seja, nós temos a equação x² menos 4x mais 3 igual a 0, ok? E aí nós podemos resolver essa equação aqui do segundo grau para encontrar as outras duas raízes. Porém, pessoal, essa é uma equação bem simples de se resolver por soma e produto, usando as relações de Girard, né? Ou seja, olha só,
Vamos copiar essa equação no segundo grau aqui embaixo. X² menos 4x mais 3 igual a zero. Usando as relações de Girard, ó, eu tenho que a soma é menos b sobre a, ou seja, menos 4 vai dar 4, sobre o a que é 1, ou seja, a soma é 4. E o produto é c sobre a. C sobre a. O c vale 3, o a vale 1, ou seja, 3. Aí eu tenho que pensar o seguinte: quais são os dois valores que multiplicados dá 3 e que somados dá 4? Só podem ser, então, as raízes R2 e R3, só pode ser 1 e 3. Por quê? 1 mais 3 vai dar 4 e 1 vezes 3 vai dar 3. Se você quiser, então, resolver esta equação aqui por Bhaskara, você vai encontrar 1 e 3, que são exatamente essas duas raízes que eu encontrei aqui, tá? Então, eu já posso dizer que a solução desta equação polinomial do terceiro grau aqui é exatamente 1, 3 e 4. Essas são as três raízes dessa equação. Fechou o pastelzinho, pessoal? Muito bem, espero que tenham entendido. Vamos para mais um exemplo.